Olá, nós estamos começando aqui mais um episódio do Gente e Gestão. O Gente e Gestão é um hub de educação corporativa que visa educar profissionais e empresas para excelência, para desempenhos com eficácia. E isso aqui é o podcast Gente e Gestão. É uma conversa sobre vivências profissionais, vivências empresariais, onde a gente traz pessoas com histórias ricas para conversar conosco aqui acerca desse testemunho, empresários, profissionais. E hoje nós estamos com uma pessoa muitíssimo especial, de uma vida encantadora do ponto de vista da pessoa humana e do empreendedor que é. Eu falo do João Araújo Sobrinho, para mim o seu João, fundador da Casa dos Relojoeiros, que está fazendo desse ano 60 anos de vida. E o seu João, João Araújo Sobrinho, que para mim é o seu João, ele tem 80 anos, ele é paraibano da cidade de São José da Lagoa Tapada, casado com a dona Lucrécia. Ele é pai do Jansen, da Jane, da Janaína e da Jamila, que hoje é atual CEO da Casa dos Relojoeiros. E o seu João construiu a sua vida com muitas virtudes. Eu posso destacar aqui algumas: determinação, muita perseverança e resiliência, tendo iniciado as suas atividades profissionais aos 12 anos de idade. E ele reside em Fortaleza desde janeiro de 1957, ou seja, o seu João vai fazer agora em janeiro 60 anos de Ceará, já cearencizou, Cearencizou desde há muito tempo. É um cearense que nos orgulha, mesmo tendo nascido na Paraíba. E em setembro de 1963, o seu João Araújo Sobrinho fundou a Casa dos Relojoeiros, uma das mais importantes empresas do segmento óptico do Brasil, do nosso país. É uma marca de valor. A Casa dos Relojoeiros é uma marca de credibilidade e sinônimo de excelência de serviços. Uma empresa com carisma e muito querida pelos seus clientes. O seu João também fundou a Compasso Mídia Exterior, que é uma empresa do ramo de comunicação visual, hoje liderada pelo seu filho Jansen. O seu João Araújo Sobrinho tem larga experiência e forte atuação na liderança empresarial. Ele presidiu a CDL de Fortaleza no início dos anos 2000, uma entidade que é membro, seu João, é membro há mais de 40 anos, foi diretor do Cindy Lojas, foi diretor da FACIC, e o seu João também, como reconhecimento por esse trabalho extraordinário ao longo dessa vida rica como empreendedor, ele recebeu várias comendas, prêmios. Por exemplo, o seu João foi homenageado como lojista do ano. Depois ele vai dizer para a gente aqui como é que foi essa história, se foi mais de uma vez, como é que foi, que ano foi. Ele recebeu também a comenda Edson Queiroz, recebeu o título de cidadão de Fortaleza e título de cidadão do Ceará, merecidamente, com os seus 60 anos de história aqui perto da gente, e dentre vários outros reconhecimentos. E ele está aqui hoje para nos contar essa história inspiradora da Casa dos Relojoeiros, que completa 60 anos. Seu João, muito obrigado pela sua presença aqui. Completou 60 anos. Completou 60 anos. Agradeço demais a sua generosidade, a sua bondade, a sua gentileza de estar aqui conosco para conversar com a gente e para passar para a nossa audiência essa história. Bom, queria que o senhor falasse alguma coisa rapidamente, só para, antes de eu fazer a primeira pergunta, baseado nessa prosa inicial aqui, seu João. Eu estou impressionado, você está sabendo da minha vida mais do que a minha mulher. Como é que você descobriu esses dados todos, né? Eu sou da cidade do interior da Paraíba, o nome da minha cidade chama-se São José da Lagoa Tapada. E quando eu digo isso, que sou de São José da Lagoa Tapada, as pessoas acham que eu estou brincando, acham que não existe essa cidade com esse nome. Mas existe lá, São José da Lagoa Tapada. É minha cidade, lá no interior da Paraíba, perto de Souza. Sim. Perto de Souza, perto de Curemas e tal. Então eu sou de lá. Naquela época, de 1955, 56, 57, aquele pessoal daquele interior ali foi todo mundo para Brasília, construir Brasília, né? Sim. E eu não tive oportunidade de ir porque eu era de menor, ninguém queria, eu era de menor e tal.
Até que, enfim, eu arranjei um tio meu que vinha, que era militar, né, casado com a minha tia, e veio aqui para Fortaleza, e eu vim com ele, porque eu queria, de qualquer maneira, era sair daquele interiorzão, né, seca e muita dificuldade em tudo, né. Tanto é para você ver, eu vim aprender a escrever meu nome com 12 anos de idade, 13 anos de idade e tal, né. Aí foi quando eu vim para Fortaleza, eu eu tenho muita dificuldade de decorar nome, data, né? Mas eu decorei a data que eu cheguei aqui, porque para mim foi quando eu nasci praticamente, né? Eu cheguei aqui no dia 27 de janeiro de 1957. Então, em 1958 foi uma seca no Nordeste, né? Foi uma seca no Nordeste, né? E eu já estava aqui em Fortaleza, fiquei de janeiro de 57 até março de 1958 para conseguir o primeiro emprego. Era muito difícil emprego naquela época, né, aqui em Fortaleza e tudo. E eu, sem conhecer ninguém, com muita dificuldade, semi-analfabeto praticamente, né? Eu fiquei de janeiro de 57 até março de 58 para conseguir o primeiro emprego. E consegui o primeiro emprego na rua Guilherme Rocha, 404. Lá tinha uma loja lá que era Centro de Fortaleza. Centro de Fortaleza. Era uma loja que vendia peças de relógio. Vendia peças de relógio. Foi lá que eu comecei a trabalhar, né, no ramo de relógio, né, já vendendo peças para relógio. Então, engatando aqui já uma pergunta sobre esse seu mundo profissional. Quando eu nasci, poucos dias depois, o senhor fundou a sua Casa dos Relojoeiros. Casa dos Relojoeiros. Mas eu trabalhei... Aliás, o senhor fundou poucos dias antes de eu nascer. O senhor fundou em setembro de 1963, eu sou de outubro de 63. Pois é, mas antes da Casa dos Relojoeiros, por exemplo, por que foi que eu fundei a Casa dos Relojoeiros? O porquê, né? Porque, na realidade, era isso que eu não estou desestimulando absolutamente. Eu acho que a pessoa tem que enfrentar as dificuldades, tem que ser ousado mesmo e tudo, né? Mas eu, por exemplo, por que eu fundei a Casa dos Relojoeiros? Por quê? Como é que foi? Por que Casa dos Relojoeiros? Por quê? Por que empreender no segmento ótico? Pois Por que montar uma empresa de ótica? Exatamente. Então eu comecei a trabalhar em março de 1958 nesta empresa, nessa loja na casa que era na Guilherme Rocha 404, e era uma loja que vendia peças de relógio e relógio. E foi lá que eu conheci o segmento. Foi lá que eu conheci, por exemplo, o segmento de relojoeiro. Foi lá que eu aprendi a abrir um relógio. Foi lá que eu aprendi a consertar um relógio. Foi lá que eu comecei a conhecer as peças de relógio. A máquina de um relógio é a coisa mais impressionante do mundo. Que legal. A máquina, você não imagina o que é a máquina de um relógio. Nós temos relógio mecânico, que é praticamente do tamanho de um botão. E tem uma infinidade de peças ali dentro funcionando. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa impressionante. Foi lá que eu aprendi. Quer dizer, eu aprendi a conhecer peças de relógio, que eu vendia peças de relógio, e foi lá que eu aprendi a consertar relógio, né? E quando eu já sabia consertar relógio, eu já sabia fazer gravação em canetas, em pulseiras, fazia gravação em aço e tal, então eu tive a coragem de pedir as contas ao meu patrão para fundar a Casa dos Relojoeiros. Foi em setembro de 1963. Setembro de 1963. A ótica veio em decorrência do relógio. Exatamente, em decorrência do relógio. Porque aqui no Nordeste do Brasil é o seguinte... Mas já fundou como relojoaria e ótica? Não. Eu pedi as contas lá do meu patrão, pedi as contas para montar uma loja para vender peças de relógio. Peças de relógio. Exatamente. Aí foi lá que eu arranjei uma sala. Essa loja que eu trabalhava era na Guilherme Rocha 404. Eu arranjei uma sala no terceiro andar desse prédio, lá em cima, no terceiro andar. Um prédio sem elevador, um prédio sem... Entendeu? Era uma escadinha e tal. Consegui uma salinha lá e tal. E foi lá que eu aluguei essa sala. Esse prédio, eu acho que hoje ainda pertence ao Júlio Ventura, pai do Edson Ventura. Pai do Edson Ventura. Né?
Foi lá que eu consegui lá essa sala e foi lá que eu montei a Casa dos Relojoeiros, a primeira lojinha lá em cima, vendendo peças de relógio. Vendendo peças de relógio. E eu vendia peças de relógio. Consertando também? Consertando e vendendo peças. Consertando e vendendo peças. Por quê o nome Casa dos Relojoeiros? O nome Casa dos Relojoeiros, porque eu vendia peças de relógio para relojoeiro. Quem é que compra peça de relógio? Quem é que comprava peça de relógio na época? Eram os relojoeiros. Sim. Os relojoeiros pegavam os relógios para consertar, porque naquela época todo mundo mandava consertar os seus relógios, porque o relógio na época era relógio de alto nível, né? E a pessoa comprava um relógio e aquele relógio ficava para filhos e netos. Ficava para filhos e netos. É verdade. E quando o relógio dava problema, a pessoa mandava consertar. Mandava consertar o relógio. Passava, né, de pai para filho. Passava, né, de pai para filho. Né? E eu vendia as peças para relojoeiro. O relojoeiro pegava o relógio para consertar, e o relógio precisava das peças, e ele ia me comprar lá. E a gente vendia não só para os relojoeiros de Fortaleza, a gente vendia também para os relojoeiros de todo o Brasil inteiro, de Manaus a Porto Alegre. A gente vendia. Como assim? Tinha uma revista de circulação nacional do ramo, Brasil Relojoeiro, o nome da revista, e eu divulgava naquela revista. E essa revista tinha circulação nacional. E as pessoas viam o nosso anúncio ali, de venda de peças de relógio em Fortaleza, e faziam os pedidos através de carta, né? Correio na época, né? Fazia os pedidos, né? Vinha a carta, fazia os pedidos e eu despachava pelo correio. Reembolso postal. Pelos correios, reembolso postal, correio. Botava o pacotinho lá no correio, né? O cliente tirava lá, fazia o pagamento, né? Depois e os correios me pagavam aqui. Que interessante, que interessante. E foi assim que nós começamos, né? Começamos, e graças a Deus, muito bem sucedido com esse setor de venda de peças de relógio. Aí veio a ideia, pô, eu vendo peça, eu conserto relógio, eu ia perguntar agora, quando é que começou a ótica, né? Eu chego já lá. Aí, por exemplo, vendendo peça de relógio e consertando relógio, agora eu vou vender relógio agora. Sim. Aí consegui um fornecedor para me fornecer relógio e tal. Isso eu consegui, por exemplo, um crédito muito pequeno e muito limitado, né? Muito limitado, né? E comecei a vender relógio. Marca A, marca B, as 3, 4 marcas e tal. Começamos a vender relógio. E no Nordeste, aqui no Nordeste do Brasil, geralmente as óticas e as relojoarias trabalham com os 3 segmentos. Quem trabalha com relógio praticamente trabalha com ótica. E joias. Quem trabalha com joias. Então aqui o segmento é ótica, joia e relógio. No sul do Brasil, não. Geralmente as óticas é só ótica. Quando é uma relojoaria, é só relógio. Nós chamamos de ótica pura, relojoaria pura. Mas aqui no Nordeste, geralmente quem trabalha com esse segmento trabalha com os 3 itens, né? Aí eu comecei a vender relógio e fui realmente... Daí eu saí lá do 3º andar, né, desse prédio, consegui um ponto na Pedro Pereira, já térreo, 319, um pontinho pequeno, Pedro Pereira 319. Lá funcionava uma movelaria de móveis antigos e tal, e eu fiz um negócio lá com essa pessoa lá, né? Me lembro que para eu adquirir aquele ponto e montar a relojoaria lá, eu empreguei tudo que eu tinha, né? Inclusive até um guarda-roupa, que eu morava só, que era solteiro, e um guarda-roupa, o guarda-roupa foi no meio e tal, eu fiquei com minha roupa em cima da cama lá. Era uma convicção tão grande que até o guarda-roupa foi. Envolvido até a alma, né? Aí peguei essa loja lá, na Pedro Pereira 319 e tal. Quando eu desci para lá, fiquei uns 2 anos, mais ou menos, trabalhando com peças de relógio, consertando, e vendendo relógio. Depois de uns 2, 3 anos, eu comecei com a ótica. Isso em que ano, o senhor lembra? Me lembro. Isso deve ter sido no ano de 1967, 68, mais ou menos foi esse período, né? Aí eu comecei a também trabalhar com ótica. Porém, nesse ponto ainda? Nesse ponto. Porque esse ponto era um pontozinho pequeno, eu peguei o vizinho depois, na Pedro Pereira, peguei o vizinho, o ponto vizinho, e depois peguei a esquina da Major Facundo. Então, hoje nós estamos lá, essa nossa loja, que é a nossa loja matriz, Pedro Pereira 319, ali
era 319, depois eu peguei o vizinho e peguei a esquina. Aí nós fizemos uma loja só naquela esquina. Aquele ponto deve ter ali na Pedro Pereira 319, esquina com o Major Facundo, que é a nossa matriz. Ali deve ter mais ou menos uns 55 anos, mais ou menos. Né? Ou seja, é um local que conta uma história. É, exatamente. Quem tem de 55 anos para cá não conhece outra coisa naquele local. Casa dos Alojeiros, porque nós temos esse tempo todo lá. Eu imagino, é a nossa matriz. Eu imagino o carinho que o senhor tem por esse espaço. É, com certeza. Ali é a nossa matriz, né? Aí depois de uns 8 anos, 10 anos, eu fundei a segunda loja, que foi na Guilherme Rocha. Todo empreendedor tem uma mente para crescimento, de expansão, né? Quando é que o senhor imaginou que dava para abrir mais um, e mais um, e mais um? Aí, resumindo aqui a história e avançando mais, aí eu peguei a segunda loja na rua Guilherme Rocha 271, a segunda loja. Depois peguei a terceira loja na rua Perboire Silva, número 101, eu acho, Perboire Silva. O senhor lembra até do número da... Lembro, né? Vai Perboire Silva, aí vem quarta loja. Quarta loja foi na Pedro Pereira 521, não, ali foi a quinta loja. Aí a loja 6 foi na Pedro Pereira 382, loja 7 foi na Liberato Barroso, número 7, loja 8 foi na Pedro Pereira 313, loja 9 foi no Iguatemi. Já no Iguatemi? Foi quando foi inaugurado. Iguatemi. E foi quando foi inaugurado o Iguatemi, loja 9. Aí loja 10 foi na Guilherme Rocha, lá no prédio ali, naquele quarteirão ali. Guilherme Rocha 196, né? Loja 10. Loja 11 foi no início da Liberato Barroso, ali, quase esquina com Floriano Peixoto. Aí loja 11 já fomos para o interior. Aí nós fomos para o interior. Nessa altura já tem umas 4, 5 lojas aqui em Fortaleza. Aí fomos para o interior. E a nossa primeira loja do interior foi a unidade número 12 em Russas. Aí depois de Russas nós fomos para Russas, depois nós fomos para Senador Pompeu, fomos para Quixadá, fomos para Sobral, aí fomos Cariri. para o Cariri, Juazeiro, Crato, Brejo Santo. Depois rompe as fronteiras do Ceará e vai para outro estado. Exatamente. Aí depois nós fomos para São Luís do Maranhão, depois de São Luís do Maranhão, nós fomos para Campina Grande, na Paraíba, abrimos loja lá em Campina Grande, na Paraíba. Depois fomos para João Pessoa, também na Paraíba, e assim sucessivamente. E essa é a história da Casa dos Relojoeiros. Interessante, seu João. E uma primeira lição que eu extraio de tudo isso, vendo o senhor relatando a abertura de loja por loja e dizendo o endereço, eu imagino que cada uma dessas lojas foi para o senhor como sendo um filho. Foi, com certeza. Como sendo um filho. Daí essa coisa gravada no coração e na mente, que eu tenho a impressão que vai para a sua vida toda. Com certeza. Né? E eu tenho aqui uma pergunta, seu João, como o senhor conseguiu perceber a expansão do mercado de relógios e de ótica para, digamos assim, para continuar empreendendo, continuar expandindo, continuar crescendo? A gente que está no ramo é muito importante, uma coisa que eu acho que é importante para o empreendedor, para os principiantes e tudo, é muito importante, Marcelo, que a pessoa conheça o segmento. Sim. Isso é muito importante. Senão, só o dinheiro não resolve. Dominar você pode iniciar um empreendimento, entendeu? Você tendo muito dinheiro, mas não conhecendo o ramo, é um risco muito grande. Entendeu? Sim. Graças a Deus, eu tive essa vantagem. Eu conhecia o ramo, conhecia com profundidade. Os 3 segmentos, ótica, joias e relógio. Entendeu? Então, quando eu saía daqui, investi em São Luís do Maranhão, abri loja em São Luís do Maranhão, abri loja na Paraíba, João Pessoa, Campina Grande e tudo. A estratégia estava definida e a certeza que ia dar certo também. A certeza porque em função do conhecimento do segmento. E o apoio também dos fornecedores. O apoio dos fornecedores também e a credibilidade. A credibilidade é uma coisa muito importante. A credibilidade é uma coisa muito importante. Por exemplo, eu agora na pandemia eu parei, me ausentei e saí da empresa. Né? Entreguei para a Jamila e ela que está tomando de conta lá e tudo. E espero que vai dar tudo certo, ela está continuando lá e tal. Né? Mas, por exemplo, quando a pessoa embala no segmento e tudo, ele tem condições de abrir 4, 5 lojas por ano.
Sem dúvida nenhuma, desde que ele se programa. Eu me lembro que tem um consultor meu que passou por lá, na empresa, e diz, João, aqui é o seguinte, o céu é o limite, você tira X% para fazer investimento e você vai abrir 4, 5, 6 lojas por ano. Aí ele deu um exemplo, o Bradesco abre um por dia. Chegou o Bradesco, chegou a um ponto, né, de abrir uma agência por dia. Por dia. Entendeu? Quer dizer, então depois que a pessoa pega o rumo ali, com apoio, conquista a credibilidade dos fornecedores, da imprensa, da equipe que trabalha com ele, a pessoa vai embora. Como se fosse um método, você criou um método de expansão. Exatamente, né? Vai embora sem dúvida nenhuma. Seu João, mas assim, interessante é que num determinado tempo da sua vida, o senhor decidiu, eu acho que deve ter sido uma decisão difícil, foi de contribuir com o segmento, partindo também para a liderança empresarial. O senhor, por exemplo, foi presidente da CDL, o senhor foi diretor de loja de FACIC. Como é que foi essa história, essa decisão difícil? Porque às vezes eu imagino que se ausentar da liderança ativa do negócio pode trazer algum tipo de, sei lá, ou de sensação de prejuízo, ou até mesmo daquela energia, da presença do líder maior do negócio. Como foi a decisão de dar uma contribuição com a liderança do seu segmento e qual o impacto que isso causou dentro da rede de lojas? Pois é, na realidade a pessoa tem que chegar a um ponto de a pessoa não pensar também só no trabalho, pensando em si, entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu cheguei a uma época que eu digo, se eu posso dar um apoio ao segmento, eu vou dar esse apoio ao segmento, né? Não só ao meu trabalho, mas ao segmento como um todo, né? E foi aí, por exemplo, que por onde eu passei, por exemplo, nós temos aqui em Fortaleza uma associação dos joalheiros ótica e cinefoto do estado do Ceará, que é a JOSEC, é uma associação do nosso segmento. Quando nós fundamos essa associação, eu era o secretário. Aí passei muito tempo lá na diretoria, assumi a presidência lá, da nossa JOSEC, Associação dos Joalheiros Óticas e Cinefoto do estado do Ceará, né? Fui presidente lá. Aí depois eu fui para a FACIC, convidado a convite, fui para a FACIC também, participei da diretoria da FACIC. Depois fui para o Sindilojas, Sindicato de Lojistas, onde eu passei lá por toda a diretoria, assumi a vice-presidência, o presidente se ausentou e eu assumi a presidência na ausência do presidente e tudo, né? Depois também na CDL. A CDL para mim foi uma faculdade, né? Foi uma grande escola, né? Grande escola. Eu fiz parte da diretoria, passei praticamente por todos os cargos lá na CDL. Até presidir, né? Foi, exatamente. Comecinho de 2000, por aí? Foi, 2000, foi mais ou menos ano 2000, né? Aí eu fui presidente de 2 gestões, né? Porque lá a presidência são 2 anos, né? Sim. Com possibilidade, se for do interesse da pessoa... Reeleição por mais 2. Por mais 2. Então foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei 2 anos, né? E depois me reelegi por mais 2 anos. Fiquei 4 anos lá, né? Praticamente na minha época de CDL, as outras entidades não, mas na CDL, por ser uma entidade muito atuante no mercado, sim, praticamente era quase que tempo integral, praticamente lá na CDL, esses 4 anos. Como eu acho que o presidente hoje, o presidente atual, que é o Assis Cavalcante... Também do ramo óptico, né? É do ramo óptico, pois é, nosso amigo e tudo. Então, eu acho que o Assis hoje é quase que tempo integral também lá na entidade, né? Precisa a pessoa ter uma estrutura muito bem montada para poder se ausentar. Eu ia perguntar se o senhor preparou uma estrutura para comportar sua ausência, sim, ou se foi mesmo assim mesmo... Não, nessas alturas eu já tinha uma equipe. Já tinha uma equipe. Já tinha uma equipe boa, né? Que eu pudesse me ausentar e tudo, né? Entendeu? Então, na minha época de CDL, eu toda manhã... eu passava a manhã lá na CDL, né? Sim. E à tarde eu ia para o meu escritório, mas como era interligado o interfone, quer dizer, a pessoa ligava para lá para falar comigo para o meu escritório. Então eu ficava no meu escritório praticamente à disposição da CDL. Atendendo a CDL lá o tempo todo, os 4 anos, né? Foi assim que aconteceu e tal. Depois saí da CDL, terminou o meu período, né? E aí eu voltei para a Casa dos Relojoeiros. E fiquei na Casa dos Relojoeiros até a pandemia, né? Sim. Até a pandemia. Na pandemia, quando veio a autorização para fechar tudo, né, nós passamos 4 meses com as lojas todas fechadas e tal, né? E tal, 4 meses e tal, fechou tudo, né? Aí
realmente ali foi uma coisa, dificílimo, né? Uma coisa imprevisível, absolutamente. Uma coisa que ninguém podia imaginar. Não dá nem para acreditar. Rapaz, você vê ali 100% da cidade ali, que era proibido até sair de casa. Sim. É proibido até sair de casa. Às vezes você via ali, rapaz, na rua Guilherme Rocha, ali, que é um trânsito, né? Não tinha um pé de pessoa. Parecia que a cidade tinha se acabado, parecia que tinha havido um incêndio. Não tinha ninguém na rua com medo, então ninguém saía. Sim. Aí passamos 4 meses, né? 4 meses e meio com as lojas, todo mundo com a loja fechada. Depois foi abrindo aos poucos. Pode abrir de 9 às 16, aí pode ser agora até às 17, pode começar às 8 da manhã e tal, até que normalizou, né? Sim. Mas esse período, muita gente realmente não abriu, não reabriu, muita gente não voltou e tudo, né? Nós fechamos várias lojas. É um fenômeno, né, que mexeu com o relevo da humanidade, né? Absolutamente imprevisível. Totalmente ninguém podia prever a situação daquela. Pois é, então na volta quando nós estávamos praticamente com as lojas fechadas, aí eu fiz uma reunião em família, né, com a Jamila, o Jansen, as minhas meninas e tudo, né? Aí ficou decidido ali que acho que eu não iria mais voltar, né? Porque eu digo, chegou, eu vou parar, porque né, eu trabalhei esse tempo todo na Mas o senhor continua, eu imagino que o senhor continue como um grande conselheiro da companhia, né? Eu fico naquelas lá, horas. Aliás, fico lá não, que eu nem vou, dificilmente eu vou por lá, né? Sim. Mas aqui lá, quando a Jamila precisa, me chama e tudo, né? Eu vou, na hora que nós temos uma reunião a cada mês, né? Uma reunião como se fosse assim, uma prestação uma de reunião conta. de conselho, vamos chamar, né? Exatamente, é uma prestação de conta, tá? Ela sempre chama a gente lá, todo mês, a cada 60 dias e tudo, e faz uma prestação de contas, é quando eu vou lá, né? Seu João, tem um livro. Por outro lado, tem um livro muito conhecido, um livro que não é novo, mas é um livro extraordinário para a ambiência empresarial, de um judeu, acho que ele é irlandês, se eu não me engano, chama Itzhak Adizes. O nome do livro é O Ciclo de Vida das Organizações. Ele conta no livro que uma empresa surge como uma criança nasce. Ela é gestada no ventre da mãe, no planejamento, ela nasce como um bebê, ela passa a ser uma criança, um adolescente, um adulto. E cada uma dessas fases vai contando uma história da empresa. Por exemplo, na fase de adolescência, eles chamam da fase do toca-toca. Aquela vida estressante, tudo por fazer, uma correria. Às vezes o planejamento nem está feito, mas tem que fazer. E chega no momento da maturidade, que é quando muitas empresas, por exemplo, deixam de existir porque tudo é em ordem, caixa em ordem, se acomodam. E aí começa a descer a ladeira. E é muito raro uma empresa de 60 anos. Uma empresa que tem 60 anos é porque ela, durante esse ciclo de vida, ela inaugurou curvas de crescimento. Ela inovou de alguma forma. E, por exemplo, a Jamila agora, eu vejo a Jamila como uma dessas inovações para perpetuar a Casa dos Relojoeiros. Mas o que eu perguntaria para o senhor ao longo desses 60 anos, eu imagino que o senhor foi se reinventando durante muito tempo, né? Porque 60 anos não são 60 dias, não são 60 meses, são 6 décadas. Pois é, 60 anos. Nós passamos por vários tipos de adversidade. Imagino. Seca, mudança de moeda, cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, o RV, Sim. inflação, hiperinflação. De quanto? Tu se lembra disso? Lembro, quase 80%, lembra? 86% ao mês. Ao mês. Da inflação de 86% ao mês. Eu me lembro que eu estava uma vez, eu fui convidado pela Amido para visitar a fábrica lá na Suíça, né? Sim. E eu estava lá e eu falando lá com aquele suíço lá, e eu falei 86% ao mês. Aí eu falando ao ano, digo, não, senhor, ao mês. Quanto 86% ao mês? O cara tinha dificuldade em entender, verdade. Porque não dava para acreditar. Até o ano era difícil acreditar, imagina o mês. Pois é. E, na realidade, nós enfrentamos tudo isso na época, né? O senhor lembra, seu João, por exemplo, decisões difíceis que o senhor teve que tomar para suplantar essas dificuldades? Porque eu costumo dizer que a gente não aprende com erro. A gente aprende com as soluções que a gente implementa para corrigir rotas, né? O senhor lembra? Passei por muitas adversidades. Agora, uma coisa que eu acho que na minha vida, eu acho que eu nunca vou me esquecer na minha vida, durante esse período, foi agora na pandemia agora, porque eu tive que
Eu tive que demitir amigos meus que trabalhavam comigo há 40 anos. O cara trabalhar 40 anos com a gente, a vida inteira, né? 40, 45, 38, 28, 25 anos e tal, né? Nós tivemos que demitir 160 funcionários de uma tacada só. E colaboradores com esse tempo de colaboradores casa. Que eu não tive 20, coragem, exatamente. Que amigo meu, compadre, meus amigos e tal, gente boa. Porque, na realidade, Marcelo, por exemplo, os nossos funcionários lá são os nossos amigos. Eu sei disso porque eu conheço essa história de perto. Mas amigos mesmo, entendeu? Quer dizer, eu me sinto bem. Eu me sinto bem de estar conversando numa roda com as pessoas que trabalham comigo. Nós temos aqui a nossa entidade aqui, nós temos a festa anual lá na CDL, né? Sim. A festa lojista do ano, né? Sim. E aquela festa, cada diretor tem uma mesa grande, né? Que reserva lá para cada mesa e tal. E eu faço questão de levar para aquela mesa meus colaboradores. Eu me sinto à vontade, eu me sinto em casa. Essa é uma grande lição. Eu gosto de conversar com eles, entendeu? Eu gosto de conversar com eles. Sabe? São meus amigos. Eu estava falando para o senhor aqui sobre, por exemplo, uma experiência que eu tive lá na Disney, uma imersão, um curso de alguns dias. Eles não chamam nem de colaboradores, eles chamam de membros do elenco. É como se cada colaborador fizesse parte da superprodução de um filme da Disney. Ou seja, eu estou ouvindo o senhor falar, dando esse testemunho da importância dos colaboradores para a sua vida, além da sua organização, e eu fico imaginando, por exemplo, esse como uma das razões para o êxito da Casa dos Relojoeiros, porque eu imagino que cada colaborador desse pensa como o dono pensa. Com certeza. Ele se sente um dos donos da companhia. Com certeza. Né? Com certeza. É o seguinte, a vida de empresário, ela tem suas vantagens, mas tem também suas desvantagens. O empresário, às vezes, ele tem que ser cruel. Eu tenho dificuldade em agir desse jeito, por exemplo. Eu tenho que demitir uma pessoa. As decisões difíceis, duras. Difícil. Tem que tomar essa decisão. Precisa ser demitido o cara. Tem que demitir o cara. Eu não tenho coragem de fazer. Aí manda outra pessoa, faça isso aqui e tal, porque na realidade, entendeu? Quer dizer, a vida do empresário, a pessoa tem que saber dar um sim e dar um não. Ele tem que saber dar o não na hora certa. E se ele não der o não na hora certa, ele está correndo o risco de não pagar um preço. Pagar o preço. O preço caro. Eu sempre tive muita dificuldade. Na hora de, lá, por exemplo, agora na pandemia, não, fulano, tá aqui a relação. Tá aqui a relação. Loja A, loja B, loja C e tal. Tá aqui a relação. 160 pessoas e tal. O cara que trabalhou comigo 40 anos, meu compadre, meu amigo e tal. Mas tem que demitir. Não tem jeito. Sim. Né? E tivemos que fazer isso, né? Quer dizer, então isso foi uma coisa que realmente eu acho que na minha vida eu não vou esquecer. Talvez tenha sido uma das piores. Das piores. Com certeza, com certeza. E nessa época da inflação, o senhor lembra? Na época da inflação, rapaz, era uma coisa absurda. Na época da inflação, entendeu? Tinha que mudar o preço todo dia. Todo dia. Todo dia era mudança de preço. Todo dia mudança. Etiquetar produto diariamente. Exatamente. Que experiência maluca. Agora também uma época também que foi uma época muito difícil. Também foi uma época que houve uma seca. Não me lembro qual foi o ano que houve uma seca grande, seca. Nós tínhamos uma loja em Crateús, né? E foi um ano seco. Eu estava lá em Crateús e tudo, e na rua não tinha ninguém comprava nada, e as pessoas disseram, não, teu ramo é o ramo supérfluo. Ótica não é supérfluo, né? Ótica não é, mas relógio a pessoa pode conviver sem um relógio, a joia também, mas os óculos não. Pois é. Então, por exemplo, 60%, 70% do nosso segmento praticamente é supérfluo, né? Que é joias e relógio, né? Ótica não. Mas, por exemplo, aí na seca, o nosso ramo era pior ainda, né? E eu me lembro que eu estava em Crateús, né, esse ano seco e tudo, e não entrava ninguém na loja e tal, né? E à noite choveu. No outro dia, estava assim gente na rua, na praça, comprando, entrando na loja e tal, né? Pelo simples fato de chover, a esperança volta. De ter chovido naquele dia.
Interessante. Pois é, são as coisas, são as dificuldades que a gente enfrenta, né? Seu João, como o A senhor vida. vê, por exemplo, o varejo, de um modo geral, no Brasil, nesse momento que a gente vive, e com ênfase para o varejo ótico? O senhor percebe, por exemplo, oportunidades de crescimento? O senhor percebe dificuldades a serem trabalhadas? Como o senhor vê o varejo de um modo geral? Não somente de ótico, eletroeletrônico, varejo de roupas. É o varejo como um todo, Como, né, como meu o senhor amigo? percebe? Assim, até como um ex-dirigente da Pois é. CDL que cuida exatamente desse segmento de Pois é, varejo. o que eu vejo é o seguinte, o varejo, ele realmente o consumo tem que existir, né? O Sim, consumo não vai parar nunca, né? sim, Agora, por exemplo, conquista um espaço maior aquelas pessoas que têm mais cuidado. O varejo, ele tem que ter sangue na veia de varejista. sim. Ele tem que estar atento no negócio dele 24 horas por dia. Porque senão ele é atropelado pela concorrência, a concorrência passa por cima e tal, né? Sim. Então eu acho que, por exemplo, o varejo, ele, a tendência do mercado é ter um pequeno crescimento por ano e tudo, e a conquista dos espaços. Conquista aquele que é mais esperto, é mais atuante, é mais envolvido. Sim. O envolvimento também é muito importante. O varejista, por exemplo, eu passei 60 anos na Casa dos Relojoeiros, praticamente, dirigindo a empresa. Eu nunca na minha vida tirei as férias. Nunca tirei as férias. Por quê? Porque achava que não tinha tempo, eu não posso me ausentar. Então, tá certo que eu fazia minhas viagens. Breves. Exato, eu fazia minhas viagens e tudo, e as viagens também não era só trabalho e tal. Sim, né? sim. Mas férias, por exemplo, 30 dias de férias e tal, eu nunca tive a oportunidade de tirar. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é tirar 30 dias de férias. Não sei o que é isso, entendeu? Interessante. Quer dizer, então o varejo requer essas coisas. O varejo, uma entrega total. Entrega total. Ele tem que se dedicar de corpo e alma, 24 horas por dia. Entendeu? Eu me lembro que quando nós abrimos a loja do Shopping Guatemi, que foi praticamente o primeiro shopping em Fortaleza. Uma experiência nova, né? Porque até então era só loja de rua, né? Só loja de rua. Mas naquela época, ou seja, ali era a loja de número 9, ou seja, nós tínhamos 8 lojas no centro. Sim. Não tinha loja no interior ainda. A gente tinha 8 lojas no centro e abrimos lá a número 9 lá no Shopping Guatemi, né? E naquela época foi a maior dificuldade do mundo para a gente encontrar um gerente para assumir aquela loja, porque as pessoas não queriam ir para o shopping porque trabalhava de noite, sábado, domingo. E trabalhava sábado e domingo. Como é que eu vou para trabalhar à noite e trabalhar sábado e domingo? Né? Então, na realidade, foi uma dificuldade grande. Por quê? Porque as pessoas não estavam habituadas a trabalhar à noite, a trabalhar, por exemplo, sábado e domingo, que é uma coisa normal, principalmente para o varejo. É muito importante que o comércio esteja aberto no sábado e no domingo. É muito importante que esteja aberto à noite. Para quê? Para dar oportunidade àquelas pessoas que não têm tempo de ir na hora do expediente e fazer suas compras. Comprar com mais tempo, sim, se dedicar, ter a liberdade de escolher com mais disponibilidade, tudo. Entendeu? Agora, existe uma lei, a lei trabalhista, que não permite que a pessoa, o funcionário... Que isso foi sendo trabalhado, modernizado. Exatamente, né? Por exemplo, existe a lei que o funcionário ele não pode trabalhar mais do que 44 horas por semana. Ele trabalha as suas 44 horas por semana, divide ali e tal, entendeu? E todo mundo se beneficia. Ele se beneficia, ele não é obrigado a trabalhar mais do que as 44 horas por semana, e beneficia o consumidor que não tem tempo de trabalhar, de comprar na hora do expediente, para comprar fora do expediente. Perfeito. Seu João, voltando um pouquinho para a CDL, na época da sua gestão já existia a faculdade CDL? Ou... Não existia a faculdade CDL. Na minha época, é o seguinte, o que era que existia? Existiam os cursos. Tinha vários cursos de extensão. Cursos de extensão, né? E foi assim que a faculdade começou, né? A faculdade começou. Mas quando a gente estava lá, porque quem fundou a faculdade foi o Honório. Foi o Honório Pinheiro. E quem foi o Honório Pinheiro? O Honório Pinheiro foi o meu sucessor. Entendeu? Minha primeira gestão, deixou uma plataforma pronta, né? Praticamente. Ou seja, na minha primeira gestão, o Honório era o nosso secretário, né? Na segunda gestão, o Honório foi meu vice, né? Foi meu vice. Quando eu saí, ele
se elegeu e assumiu a presidência da CDL, e foi na gestão dele, né, que foi lançada a faculdade, né? Foi lançado, que conseguiram aquele prédio, né? Sim. Conseguiram aquele prédio da esquina. Tem aquele terreno também em frente, não sei se você Eu que é o conheço. estacionamento. Perfeito. Aquele terreno ali já foi da minha gestão, foi adquirido da minha gestão. No meu período, lá da CDL, eu tinha muita preocupação, porque eu entendo que qualquer instituição, qualquer negócio, se não tiver estacionamento, não tem êxito. O americano diz que se não tiver estacionamento, não tem negócio. No park, no business. Exatamente, não tem negócio. Não tem negócio. O cara deixar o carro onde? Né? Verdade. Aí minha grande preocupação na minha gestão, eu foquei muito em conseguir espaço para ter estacionamento. E foi na minha gestão que nós conseguimos lá comprar 9 imóveis. 9 imóveis vizinhos. Eu comprei o vizinho, a CDL, comprei o outro, fui comprando, comprei o outro em frente, entendeu? Fui comprando e fui fazendo estacionamento e tal. E tive a oportunidade também de comprar aquela esquina. A esquina que é na esquina que é em frente à faculdade. Né? Sim. Que é um estacionamento grande. Grande, verdade. Né? Quer dizer, aquilo é uma vantagem muito grande, porque o aluno vai estudar, tem onde botar o carro. Exatamente. Né? Foi do meu período que foi adquirido aquele terreno. Hoje, praticamente, a nossa entidade, a CDL, hoje ela não tem dificuldade de estacionamento. Temos estacionamento à vontade, e é por isso que os eventos na CDL lotam. São bem-sucedidos. Bem-sucedidos. A gente passa nessas ruas aí, em frente às faculdades que existem aqui, então a gente passa em frente, vê a quantidade enorme de carro de um lado do outro, interdita o trânsito e tal, né? A CDL não tem isso. Por quê? Porque tem estacionamento, tem vaga para todo mundo. Seu João, nesses 60 anos de história, o senhor mudaria alguma coisa naquilo que o senhor fez? Ou o senhor deixaria de fazer alguma coisa que fez? Deixa eu ver se eu mudaria. Eu acho que eu não mudaria. Nada não, né? Acho que não, porque na realidade faria tudo novamente do mesmo jeito, tá? Porque é o seguinte, a gente faz, as coisas vão acontecendo, e aquilo que não vai dando certo, a gente vai consertando. Ou seja, nós estamos no alto mar, num barco, né? No alto mar. Vai entrando água, a gente vai tirando a água, não é isso? Sim. Vai errando aqui, a gente conserta aqui antes que a coisa complique mais ainda. É assim que acontece. E o que é que o seu João pensa, por exemplo, para os próximos anos, aí, esse tempo que está por vir? O senhor quer continuar empreendendo, quer ajudar mais o Jansen, quer auxiliar a Jamila, ou quer simplesmente viver a vida? Aí, eu fazendo o seguinte, para eu não ficar em casa, porque eu também não quero ficar em casa, muito embora à tarde eu fique em casa, né? Aí, por exemplo, a pessoa, João, o que você faz em casa à tarde? Rapaz, tanta coisa para fazer. Mas é tanta coisa para fazer em casa. Né? Eu gosto muito de ler. E tal. Tem coisa lá que eu preciso ler isso aqui, tudo aqui e tal. Sou viciado em ler os jornais, ler impresso e tal, né? Entendeu? Então, por exemplo, para não ficar em casa durante o dia todo, eu vou para a Compasso, né? Nós temos a empresa Compasso, Comunicação e Marketing, né? Que é uma empresa de outdoor, que hoje nós atuamos não só em outdoor. Backlights, né? Painéis luminosos, LEDs. Nós temos os LEDs, nós temos os VIPs, nós temos o outdoor, nós temos hoje, por exemplo, a adesivação. Nós temos lá uma gráfica que é fazer uma adesivação em parede, adesivação em geladeira, adesivação para carro, né? Carro que nós adesivamos também, né? E tal. E temos hoje os nossos LED também. Comunicação visual mesmo. Comunicação, né? Visual, é. Sim. E eu fico lá pela manhã, fico lá de 9 até às 12, né? Todos os dias. Essa empresa funciona na rua Assunção 1580, aqui em Fortaleza, né? Com filial em São Luís do Maranhão e com filial também em Juazeiros do Norte, que atende aquela região do Cariri, ali, atende toda aquela região. Então eu fico pela manhã na Compasso e à tarde eu fico em casa. É assim. Seu João, torcendo pelos meninos, né? Com certeza. Torcendo e apoiando, né? Torcendo e apoiando os meninos. E assim, a Compasso eu não acompanho muito de perto, mas a Casa das Lojoeiras eu acompanho. Sim. E eu queria até dar um testemunho para o senhor. Sim. Eu acho que dentro desse ciclo de vida das organizações, a presença da Jamila, eu acho que é uma nova curva. Porque eu vejo na Jamila uma energia boa, uma
digamos assim, um entusiasmo para o negócio. Eu vejo na Jamila, por exemplo, uma liderança muito estabelecida. Ela é uma líder querida pelos colaboradores, e é uma pessoa que é criativa, tem criatividade. Ela faz. Né? Então eu fiquei muito animado em perceber, por exemplo, essas virtudes que certamente vêm aí de pai para filha. Ela né? é um dom, né? É um dom. Ela escreve muito bem. Escreve muito bem. Ela faz artigos, ela fazia uns artigos mensal para o jornal O Povo, né, que ela escrevia lá, que ela fazia. Ela foi presidente da CDL Jovem. Da CDL Jovem. Acho que ela também participou da AGE, da Associação dos Jovens Empresários. Ela foi cotada para ser a presidente da CDL. CDL. Exatamente. Agora, antes do Assis, que era o neto do Mercadinho São Luís, ele era o presidente. E a Jamila, ela era a presidente da CDL Jovem. Ela passou lá um período lá. Ela era a presidente da CDL Jovem. E em função da atuação dela na CDL Jovem como presidente, entendeu? As pessoas conheceram a capacidade dela, né? A atuação dela na entidade, né? E ela era muito cotada, foi muito cotada para ser a presidência, né? Para ser muito nova também. Sim, tudo, muita energia. Né? Exatamente. Aí estava mais ou menos, houve esse comentário e tudo, eu não fui a favor, porque eu acho que ela era muito nova e a empresa precisa de uma presença mais ostensiva dela. Eu gostaria que ela não... Até para ser a presidente da CDL Jovem eu também não queria, mas só hoje, os filhos da gente, a gente não tem aquele poder de dizer não faça e tal, né? Quando me chamaram me chamaram lá na CDL, me chamaram com ela também, né? Me convidaram, João, você pode vir às 16 horas amanhã aqui? Posso. Aí convidaram a Jamila. Quando eu cheguei lá, estava a Jamila lá e tal. Não, nós convidamos vocês para dizer que a Jamila foi escolhida para ser presidente jovem e tal. Presidente da CDL Jovem e tal. Aí eu digo, olha, se depender de mim, eu não estou de acordo. Agora quem ela é a cabeça dela e tal. Mas não teve jeito, ela foi, né? E para ser a presidente da CDL, que ela estava sendo muito bem cotada e tudo, e depois eu sei, certo é que fizeram um acordo lá para ela ficar na vice. Ela ficou na vice. Hoje ela é a vice-presidente da CDL. Interessante. Seu João, se o senhor pudesse hoje dar aí alguns conselhos para quem quer empreender ou para quem já está empreendendo, o que o senhor diria? Mas o que eu diria para quem quer empreender, quem está já empreendendo, o que eu acho que o principal é foco. Foco, né? Você ter foco naquilo que é... Se você tiver foco naquilo que você faz, se você conhecer com profundidade aquilo que você faz, se você tiver o propósito de trabalhar com critério, com honestidade e tudo, e conhecendo o produto e tendo foco, a possibilidade de dar errado é muito pequena. Muito pequena. Então, eu acho isso aí. Eu, graças a Deus, eu posso dizer que deu certo o meu negócio, porque eu conhecia meu negócio. Eu conhecia aquilo que eu fazia, entendeu? Aquilo que eu faço, eu conhecia e conheço, entendeu? Então, é sucesso absoluto. Não adianta se você tem o dinheiro, mas não conhece o produto, o risco é grande. É grande. Se você tem o dinheiro e não tem foco, o risco é grande. Você não tem o dinheiro, mas você conhece o produto e tem foco, a possibilidade de dar certo é muito grande também, né? Seu João, tem alguma coisa que nós não falamos aqui que você gostaria? Eu queria agradecer, eu tenho um compromisso agora, como você sabe, né? Eu queria agradecer o convite que você me fez, espero que realmente tenha ajudado em alguma coisa e tal. Com certeza, para quem sim. você vai mostrar aqui, né? E quero lhe dizer, Marcelo, que eu lhe admiro muito pelo trabalho que você faz, quero lhe agradecer pela palestra linda e maravilhosa, né, que você deu lá no nosso evento. Eu que agradeço. Recentemente, não foi? Quando foi? Foi dia 23. Na convenção da Casa da Lojeiros. Foi dia 23 agora, né? Foi na terça-feira da semana passada. Dia 14, antes do feriado do dia 15. Foi exatamente dia 14. Dia 14. Foi vários comentários aí. Também do outro rapaz também que deu a palestra. O Osley. Foi uma palestra e da própria Jamila também. Você viu a da Jamila? Sim. A Jamila, ela é extraordinária. Eu não sabia que ela ia. Ela é extraordinária. E assim, agradeço demais a sua presença aqui e quero dizer que é uma contribuição interessante, porque é a vida do senhor exposta. E eu costumo dizer que as vivências são importantes porque elas foram vividas. A prática é válida porque ela é vivida. E para mim a prática vale mais do que a conceituação teórica.
A conceituação teórica é fundamental, é importante. Os níveis de competência, a competência técnica, a competência estratégica, tudo isso é muito importante. Mas as práticas que fazem com que as coisas aconteçam, que contam uma história de, digamos assim, de um êxito obtido, que conta a história de realizações feitas, né, de crescimento promovido, isso fica mais do que qualquer teoria. E eu quero agradecer aí pela sua presença, parabenizá-lo por esse tempo, pelos 60 anos da Casa dos Relojoeiros, que é uma data emblemática, né? E dizer que eu sou um fã e um torcedor da sua vida e da sua empresa. Muito bem. Eu que agradeço com o convite, quero também lhe agradecer pela sua palestra lá e tudo, e quero aproveitar para fazer o convite. Aquilo que nós comentamos antes da convite nossa aceito, entrevista. convite aceito. Convite aceito. Vamos combinar na segunda-feira, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. 10, online, você pode, onde você estiver, você pode participar. E o tema que você falou, como é o tema, Marcos? Encantamento, como encantar e fidelizar clientes, como transformar clientes em admiradores da empresa. Como o cliente ficar encantado com a sua empresa. É isso. Esse é um tema de extraordinário. Porque tudo gravita em torno do cliente. Com certeza. O cliente é tudo. Sem o cliente é quem manda em todos os negócios. Vamos combinar essa palestra. Combinado. Nós falamos aqui, então, com nosso querido João Araújo Sobrinho, para mim o seu João, fundador da Casa dos Relojoeiros, que fez agora em setembro 60 anos de vida. Seu João, que tem 80 anos, paraibano cearense, que vive aqui no Ceará há 67 anos, é um cearense, né? E que inaugurou sua Casa dos Relojoeiros desde 63, fundou também a Compasso, e o seu João, né, que é o marido da dona Lucrécia, isso, né, com o senhor em todos os grandes momentos. Quantos anos de casado? 46. 46 anos de casado, vai fazer bodas de ouro. Seu João, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço para você, até um próximo momento como esse.